Olá pessoal, então dando continuação à resenha do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros. Hoje a gente vai discutir o capítulo 9, as gorduras e o cérebro. É um assunto muito importante e todas as pessoas têm que ter uma noção básica sobre isso. Todas aquelas pessoas que querem ter uma saúde cerebral e uma saúde geral melhor. Então eu começo discutindo ali no livro o fato de que o papel das gorduras na dieta é um papel já bastante controverso há muito tempo, né? Muito tem se discutido a respeito disso. E no período do homem caçador-coletor, o homem das cavernas, a gordura era fundamental, porque era uma forma de fazer uma reserva de energia, né? E esse homem caçador-coletor, ele poderia ter uma refeição farta hoje, mas poderia passar dias sem encontrar o que comer. Então esse acúmulo de gordura na época do homem caçador-coletor era muito importante para a sobrevivência. Bom, hoje em dia nós não temos mais esse problema, né? As pessoas têm acesso à alimentação diariamente, não havendo aqueles períodos prolongados de jejum. Então, a gordura hoje em excesso, ela vai servir para acúmulo de gordura no abdômen, nos órgãos intraabdominais, em especial no fígado, e isso vai trazer problemas para o organismo. Bom, no ser humano moderno, os hábitos de vida favorecem um acúmulo de gordura no organismo, já que nós temos uma dieta, de maneira geral, muito rica em gorduras saturadas, gorduras trans e os carboidratos de alto índice glicêmico, né? Nós precisamos lembrar que o consumo dos carboidratos de alto índice glicêmico, como o açúcar, a farinha branca, vai produzindo um aumento da resistência da célula à insulina. Então, a glicose que vem desses alimentos acaba não entrando na célula e o fígado acaba transformando isso em gordura. Essa gordura é um grande problema porque nós sabemos que a gordura abdominal, a gordura branca, ela produz uma grande quantidade de interleucinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1, a interleucina 6 e até o fator de necrose tumoral alfa. Mas os adipócitos produzem principalmente a interleucina 6, que é um agente pró-inflamatório e que ao longo do livro eu vou mostrando que essa inflamação crônica, subclínica, ela tem relação então com a redução do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância importante para a regeneração neuronal, para fortalecimento de conexões neuronais. Então, quanto mais inflamação, quanto mais interleucina 6, ou interleucina 1, ou fator de necrose tumoral alfa, menos se produz o BDNF, consequentemente, a capacidade de regeneração cerebral vai diminuindo. Então, isso é um fator importante para que haja perda de células cerebrais e, consequentemente, perda cognitiva com o passar do tempo. Lembrando que esse mesmo processo inflamatório também é responsável por redução de neurotransmissores importantes como a serotonina. Isso é uma forma de surgir a depressão. Então, essa inflamação crônica subclínica com excesso de gordura também tem relação com o aumento do risco da depressão ou então uma piora dos estados depressivos. Bom, e aí eu vou discutindo, né? Então, chega um ponto em que eu escrevo aqui, eu faço uma pergunta: todas as gorduras são iguais? Não. Na verdade, nós temos as gorduras ruins e as boas. De maneira geral, as gorduras ruins são as gorduras saturadas, as gorduras trans, enquanto as gorduras insaturadas, elas tendem a ser benéficas. As gorduras trans, como por exemplo a gordura vegetal hidrogenada,
que é aquela da margarina e que está em muitos produtos industrializados, é uma gordura extremamente prejudicial à saúde cerebral, porque atua aumentando o nível de inflamação no organismo, atua aumentando o nível de colesterol, né, em especial o LDL, que é o colesterol ruim, que é a lipoproteína de baixa densidade. E essa gordura trans, ela é muito utilizada aí nos alimentos ultraprocessados, porque ela é importante para melhorar a consistência desses alimentos, e também aumenta o tempo de validade nas prateleiras, porque tem uma capacidade de conservar esses alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, a gente tem que ter sempre em mente que quando se fala de alimento ultraprocessado, eles têm sim gorduras trans, e eles têm várias outras substâncias maléficas, né? Os ultraprocessados são alimentos que envolvem diversas técnicas de processamento e também tem a presença de muitos aditivos químicos, como adoçantes, acidulantes, conservantes, corantes. Então, substâncias maléficas que têm ação cancerígena, que têm ação para desenvolver, para fazer com que as pessoas desenvolvam distúrbios metabólicos e muitos outros males. Então, os ultraprocessados são realmente muito perigosos. Bom, aí eu coloco também as definições, né, o que é um alimento ultraprocessado, como o Ministério da Saúde define, e dou também alguns exemplos de ultraprocessados, né? Então, como refrigerantes, sucos em caixas, né? Sucos de frutas em caixas, carnes processadas, como salsicha, bacon, hambúrgueres, né? As sopas instantâneas são ultraprocessadas, que têm gorduras trans também. Cereal matinal, né? Salgadinhos de pacotes, biscoitos, bolachas recheadas, enlatados, etc. Bom, o consumo regular desses alimentos produz uma inflamação crônica subclínica que vai produzindo uma devastação lenta e gradual no organismo como um todo e principalmente no cérebro. As gorduras saturadas, então, elas têm uma relação com a atividade inflamatória. E uma coisa muito importante é falar sobre as carnes vermelhas, né? A carne vermelha, apesar de ter nutrientes importantes como ferro, vitaminas do complexo B, zinco, elas são ricas em gorduras saturadas, principalmente aqueles cortes que contêm mais gordura. E o método de preparo da carne é importante. Quando a gente prepara uma carne envolvendo altas temperaturas, como fritar, grelhar e assar, então a gente acaba fazendo com que essa carne produza elementos pró-inflamatórios, como as aminas heterocíclicas, por exemplo. Então, sabendo dessa ação pró-inflamatória e deletéria para o cérebro, é importante a redução do consumo de carne vermelha. As entidades científicas recomendam um limite de ingestão de 500 gramas de carne vermelha por semana. Então, vocês vejam que a gente pode consumir, mas não em quantidades grandes. Já as carnes ultraprocessadas, né, ou embutidos, como peito de peru, salsicha, linguiça, salame, bacon, mortadela, contêm as gorduras saturadas, mais especificamente o ácido araquidônico, que é um ácido graxo da família do ômega 6, que é pró-inflamatório, diferente do ômega 3, né? E isso é importante a gente saber. Inclusive, o grande aumento do risco de câncer de intestino nas últimas décadas provavelmente ocorra pelo aumento do consumo desses ultraprocessados. Então, esses realmente a gente tem que
evitar com todas as forças. Também é importante a gente saber que nem todo óleo vegetal é bom, né? Óleos como o óleo de soja, de milho, de girassol, esses óleos eles têm ação pró-inflamatória. Então, quando a gente pensa em temperatura de fervura, esses óleos não são bons. Os únicos seguros seriam o óleo de coco e o óleo de abacate. E quando a gente vai temperar uma salada, por exemplo, o ideal é que a gente utilize o azeite de oliva extra virgem e não esses outros óleos que eu citei. Ao contrário, nós temos também aqueles alimentos que são ricos em ômega 3, né, que tem uma função neuroprotetora. Então, quando a gente fala em gordura saturada ou gordura insaturada ou gorduras com altos níveis de ômega 3, a gente está falando então de gorduras do bem, gorduras que protegem o cérebro. Então, o ômega 3, por exemplo, a gente vai achar em peixes de água fria, como arenque, atum, salmão, cavala, a sardinha também, assim como em algumas sementes, como a linhaça e a chia. Castanhas e nozes também são ricos em ômega 3. Bom, a suplementação do ômega 3 em cápsula, isso você deve conversar com o seu médico. É muito importante, até porque existem ali algumas interações medicamentosas com alguns remédios, como por exemplo anticoagulante. Então, o ideal é você ter a orientação de um médico para utilizar o ômega 3. Mas quando tem indicação, o ômega 3 é realmente um grande amigo do cérebro. E aí eu cito no trabalho um estudo muito legal do Hospital Charité de Berlim, que avaliou adultos que receberam suplementos diários, ali em torno de 2 gramas por dia de ômega 3, e comparou com um grupo que recebeu placebo, ou seja, cápsulas que não tinham ômega 3 no interior. E após um acompanhamento de 26 semanas, as pessoas que estavam no grupo do ômega 3 mostravam uma função executiva, que é sequência para fazer uma determinada tarefa, 26% superior ao grupo que recebeu placebo. E também foi observado que esse grupo que usou o ômega 3 teve até um aumento de volume da substância cinzenta cerebral. Isso é algo muito importante, né? Ou seja, esse ômega 3 ele ajudou a fazer uma regeneração de neurônios. Por isso que não recomendo que se utilize sem a orientação médica. Mas quando você for ao seu médico, seja qual for a especialidade dele, fale sobre essa possibilidade da utilização do ômega 3. Bom, então basicamente é isso, né? A nossa alimentação diária tem que ser realmente feita com cuidado. A gente deve ingerir as gorduras boas, presente em vários alimentos, como abacate, azeite de oliva extra virgem, os peixes, nozes, linhaça, chocolate 70% ou acima, é uma opção também de gordura boa. E tem que evitar alguns alimentos que são muito ricos nessas gorduras ruins, como tortas, bolos industrializados, chips, leite integral, frituras, pipoca de micro-ondas, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, cookies, margarina, sorvete cremoso, refeições congeladas. Basicamente é isso, tá? Lógico que lendo o capítulo vocês vão ver muitos outros detalhes, muitas outras discussões aqui, e também a gente tem que entender que existe uma referência bibliográfica importante nesse livro. Quem quiser se aprofundar em cada aspecto da discussão, basta buscar pelos estudos, que são sempre estudos científicos muito bem feitos e publicados em revistas de alto impacto. Então, esse foi mais um capítulo, né, a resenha do capítulo 9 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, à venda em todo o Brasil, nas livrarias, dá para comprar pela Amazon, dá para comprar pelo site da Viseu, das Americanas, enfim.
ou então entrar em contato com o WhatsApp 4330554277, que a gente tem na minha clínica e a gente envia para vocês. Valeu, grande abraço, muito obrigado pela atenção.